Olá, pessoal, muito boa tarde. Agora a gente volta depois do intervalo para a segunda parte da nossa aula de hoje, nessa sexta-feira, tratamento de esgoto, oitavo período do curso de saneamento integrado. No momento anterior, né? Cadê? Mais alguém não está conseguindo entrar no link? João, acredito que você precisa entrar pelo e-mail pessoal. Sempre está dando essa bronca, não sei por quê, certo? Eu. Ah, peraí. Agora você vai entrar, meu filho. Clique de novo. Tava com um probleminha aqui. Agora eu consegui resolver a parada. Certo? Pronto. Então acho que agora. Pronto. Agora você não vai ter dificuldade para acessar, não. Obrigado. Na primeira parte, a gente falou, né? E abordamos desde ontem, começamos ontem e seguimos hoje, né? Na conclusão do dos padrões, dos parâmetros de lançamento de efluentes que precisam ser atendidos. E aí hoje a gente vai começar a tratar efetivamente desse que é um grande instrumento de tratamento dos esgotos, né? Nos grandes sistemas, nas grandes etes, perdão, que são as lagoas, tá? A gente vai começar a observar qual a lógica existente nesse tipo de dispositivo, tá? Na sua conceituação básica e mostrando os principais tipos. Hoje a gente vê isso. Na próxima semana a gente continua com a segunda parte, que vai ter alguns conceitos ainda teóricos e vamos ter aí alguma questão de exercício também a ser abordada, principalmente na sexta-feira antes da prova também, tá? Nesse período agora de abordagem de lagoa, eu vou me valer dessa figurinha que eu já usei algumas vezes. Essa figurinha de Guimarães é muito boa porque ela é muito prática, didática e mostra exatamente qual a, qual a disposição do tratamento de esgoto nesse tipo de sistema e como ele está colocado, né? Isso vocês já sabem muito bem que nós já abordamos lá atrás os tipos de tratamento existentes, o tratamento preliminar, logo quando o esgoto chega, passando na caixa de areia, sendo retidos os sólidos grosseiros nas grades, passa por uma primeira decantação, um tratamento primário para dar aquela diminuída lá na carga orgânica, vem tratamento secundário para decantação, se necessário, um tratamento terciário, mas a estrela da companhia, a etapa onde a gente vai se ater mais a partir de agora, nessas próximas aulas, acredito que as próximas 2 semanas, a gente vai tratar de formas secundárias de tratamento de esgoto, nesse sistema de tratamento em linha, tá? Onde você tem muitas etapas reunidas num lugar só, que é a estação, tá? Então, veja, nesse tratamento secundário, basicamente, o que é que a gente quer? O efluente chegou na estação, chegou com todo tipo de mazela que você imagine. Deu aquela arrumada inicial, tirando o que é sólido grosseiro. Passou por um primeiro tratamento, deu uma decantada, diminuiu a quantidade de carga orgânica, mas ainda assim você tem uma presença relevante dessa carga orgânica, de sólidos em suspensão ainda presentes, então você precisa degradar ainda mais essa matéria orgânica e fazer com que ela se converta em compostos mais simplificados. A gente viu isso lá em é, é,
processos de decomposição da matéria orgânica, que são justamente esses processos que irão ser as estrelas da companhia nessa etapa do tratamento de esgoto. Você vai ter a degradação biológica aí por processos aeróbios, então, presença de oxigênio nesse efluente, você vai lá, mistura, aera esse efluente para que esse oxigênio presente em meio aquoso, ele reduz esses compostos complexos de matéria orgânica em compostos mais simplificados, basicamente CO2 e água, e vai ter também uma geração, né, liberação de energia associada, tá? Ou por processos anaeróbios, onde a gente não tem o esgoto, a anaerobiose vai predominar e essa matéria orgânica, ela quando decomposta, vai gerar gás, tá? Compostos simplificados e gás. Gás sulfídrico, gás metano, também liberação de energia, certo? Então, essas duas formas irão predominar, irão fazer com que o tratamento desse esgoto seja efetivo, que essa quantidade de poluente, de matéria expressos, né, pela matéria orgânica, ele caia drasticamente. Nesse tipo de processo, né, nesse tratamento que envolve processos anaeróbios, por exemplo, ele é muito indicado, já disse aqui, repito, para efluentes, né, de carga orgânica altíssima, como matadouros públicos. O matadouro público, você invariavelmente, você pode até ter uma lagoa para finalizar o processo mais à frente, mas quando entra, a primeira coisa que vai é uma lagoa, né, anaeróbia, um tanquezinho anaeróbio para poder dar uma baixada nessa carga orgânica para a partir daí ela seguir para etapas complementares, certo? E aí essas lagoas nessas lagoas é onde justamente acontecem esses processos de decomposição da matéria orgânica. Né? São as chamadas lagoas de estabilização. Normalmente você tem. Como é que a gente pode qualificar a lagoa de estabilização? Esse efluente ele vai passar pelo tratamento preliminar, vão ser retirados os sólidos em suspensão, os sólidos grosseiros, o excesso de areia vai ficar retido na caixa. Obviamente que passa algum tipo de material ainda suspenso. Ele vai decantar, porque se vocês prestarem atenção, lá no comecinho, lá na calha Pachal, tá? Se adiciona ali o coagulante, o floculante. Então, no decantador primário, esse coagulante, floculante que já se misturou plenamente a esse efluente, vai propiciar que esses grandes flocos sejam formados e decantem. Então, esse nível de sujeira já chega mais reduzido na parte secundária. E na parte secundária, onde estão essas lagoas de estabilização, você vai fazer o quê? Você vai, justamente o próprio nome diz, estabilizar esse efluente para que a decantação dessa matéria orgânica ainda presente aconteça e que os processos de decomposição também ocorram, tá? E que a gente propiciando assim que esse efluente ele fique bem mais limpo, com uma carga orgânica bem mais reduzida. E aí, quais são os tipos de lagoas para estabilizar esse efluente, para que esses processos de matéria orgânica aconteçam que existem? São esses três: lagoas anaeróbias, lagoas facultativas e lagoas de maturação, tá? Essas últimas, no caso das lagoas de maturação, a gente acaba chamando, alguns lugares chamam de tratamento terciário, porque elas já ficam praticamente no final desse processo, dessa linha de tratamento, tá? E
possibilita-se, nesse caso, a retirada de patógenos pela exposição do esgoto tratado com a carga orgânica reduzida a índices de radiação solar elevados, tá? Então, nesse caso aí, as lagoas anaeróbias e facultativas, esses primeiros dois tipos, eles vão remover DBO, tá? Vão diminuir essa demanda bioquímica de oxigênio. Enquanto que lagoa de maturação, como a gente acabou de dizer, é justamente para dar aquele... O povo chama também de lagoa de polimento, para dar o polimento final nesse efluente antes do seu lançamento no corpo d'água receptor, tá? Então, quando a gente fala, né, e nós vamos aí iniciar a abordagem desses tipos de lagoa, a gente começa pelas lagoas facultativas. Se a gente tivesse de definir, eu perguntasse para vocês, minhas queridas e meus queridos, o que é uma lagoa facultativa? Se você pegar o nome e avaliar pelo nome, você já mata a charada. Facultativo é algo que pode ou não acontecer, ou um lugar onde você pode ter mais de uma forma de tratamento acontecendo ao mesmo tempo, a depender da região de interesse dessa lagoa. Como assim? Então a gente tem aqui, ó, sempre vocês verão esses tipos de fluxograma, tá? Quem fez esses fluxogramas é o Papa do tratamento de esgoto no Brasil. Este senhor chama-se Marcos von Sperling, tá? Mineiro, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. Este cidadão é um dos maiores especialistas em tratamento de esgoto do país. Então, ele sempre faz esses esqueminhas que ajudam muito a gente que leciona em cursos de saneamento para fazer vocês entenderem como a coisa funciona. Isso aqui é fácil, tá? Tratamento preliminar, medição de vazão, adição de coagulante, de substância química, para juntar as sujeiras, fazer que ou elas decantem ou elas fiquem boiando, tá? E aqui é a lagoa facultativa. Você está lá, a lagoazinha, o esgoto lá dentro, o efluente sendo tratado lá dentro. O sol a pino, tá? Então, o esgoto que entra, ou seja, o esgoto afluente, ele vai entrar por um lado na lagoa, vai ficar um tempo aqui e vai sair por outra tubulação no outro extremo. O que acontece? Por que a gente chama de lagoa facultativa? Eu acho que no próximo slide, ou no segundo slide a seguir, a gente vai ter uma outra figura que expressa isso. Ela é facultativa porque vai ter as duas formas de decomposição da matéria orgânica acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai ter, nessa parte mais superficial, mais próxima da superfície aqui, a gente vai ter uma predominância de mecanismos aeróbios. Além da incidência solar, claro, mas a gente tem aqui uma aerobiose predominante aqui em cima. Mas veja, não vai existir só essa parte superior. E o fundo dessa lagoa, onde normalmente os materiais sedimentados em suspensão, eles vão tender a seguir e permanecer. Aqui é matéria orgânica também, tá? Então, como existe uma profundidade, e normalmente esse efluente ele tem um índice de turbidez mais elevado, dificultando, né, a passagem desses raios solares. Então, aqui, a tendência nesse fundo é que essa matéria orgânica sedimentada, ela seja decomposta, mas não por formas aeróbias, por processos aeróbios, mas por processos anaeróbios. Então, a gente tem uma aerobiose
superficial nessa lagoa e uma anaerobiose no seu fundo, no meio profundo. Então é por isso que a gente diz que essa lagoa é facultativa. Vai acontecer, pode acontecer as duas coisas. Tem potencial para ocorrer as duas coisas. O efluente ele vai passar o seu tempo, vai cumprir o seu tempo de detenção aqui. Cumprido isso, a depender, obviamente, dessa qualidade, dessa classificação do corpo receptor, poderá ser lançado diretamente nele, obviamente, atendidos os critérios de lançamento, onde você tem uma estação dessa, ainda que bem simplificada, certamente você vai ter laboratório para poder aferir DBO, DQO de entrada e saída, para você se certificar que você não está modificando a qualidade do corpo receptor, como a gente viu no momento de aula anterior. Certo? Então, esse período de permanência até a saída do efluente tratado vai demorar vários dias, que são definidos, a quantidade de dias, esse tempo de detenção hidráulica é definido em projeto, tá? Então, ó, a gente está aqui, né? Então, exatamente é o que a gente acabou de dizer. Então, essa matéria orgânica que ainda está suspensa, chega na lagoa facultativa e sedimenta, decanta, tá? Quando essa DBO particulada sedimenta, vai formar esse lodo vai se decompor pela anaerobiose, tá certo? O que não for biodegradável vai ficar como uma camada de fundo dessa lagoa. E aí, obviamente, na manutenção preventiva, você vai precisar fazer a retirada do excesso, a raspagem, limpeza, tá? Mas essa anaerobiose predominante na digestão desse lodo de fundo vai gerar justamente o quê? Gases, gás metano, carbono, né? Tudo isso que a gente viu e compostos auxiliares que nós já vimos lá nos processos de decomposição da matéria orgânica. E aí, a matéria orgânica dissolvida, junto com essa matéria que ainda está em suspensão, né, e que não sedimenta, ela vai ficar dispersa na massa líquida. E aí, por isso que as bactérias são chamadas de bactérias facultativas. Por quê? Porque o que não for degradado e que ainda insiste em ficar disperso aqui, ele vai, né, digamos assim, tem aí uma quantidade em suspensão que não foi degradada e que está disponível aqui nessa parte mais superficial. Não foi degradado pela bactéria anaeróbia, mas pode ser degradado pela bactéria anaeróbia. Né? Por isso que tem as bactérias facultativas. Vocês lembram, né? Que eu falei justamente disso. Bactérias que funcionam, jogam nas duas. Né? Nesse tipo de lagoa, elas vão predominar. Elas funcionam tanto na ausência quanto na presença de oxigênio. Tá? Então, aqui a gente tem uma observação, tá? Mais aprofundada do processo, de um dos processos que acontecem nessa degradação, né? Principalmente na questão de presença de algas nesses tratamentos. Então, você vai ter aqui principalmente a incidência de radiação solar aliado com a presença de matéria orgânica, possibilitando assim que algumas condições de criação de algas, de desenvolvimento de algas, aconteçam. Então a gente precisa ter é necessário ter muito cuidado com relação à possibilidade de formação dessas algas nas lagoas, tá? Outra coisa importante, as condições ambientais em lagoas facultativas, elas influenciam, não é, na questão relacionada ao tratamento direto. Então, níveis de radiação solar
temperatura e condições de vento, elas podem influenciar nesse tratamento, na eficiência dessa lagoa facultativa, desde níveis de velocidade de fotossíntese acontecendo mais elevados, quanto mesmo nas condições de mistura desse efluente, né? No caso dos ventos, se você tem uma região onde os ventos eles influenciam diretamente e ocorrem em grande velocidade, você pode ter algum tipo de mistura desse efluente, né? Considerando que são bactérias facultativas, você não vai ter tanto problema com isso, tá? Pode até ser positivo, né? Fazendo que essa matéria orgânica seja, né, degradada de maneira mais efetiva. Claro que precisa-se observar bem essa mistura, né, para que ela acontecendo tenha a maximização de efeitos positivos, como esse aqui agora, né, desde diminuir curtos circuitos hidráulicos, ou seja, a ocorrência de áreas mortas, onde não aconteça o processo de degradação efetiva, né, diminuir áreas estagnadas também, tá? Homogeneizar a distribuição da DBO e, principalmente, levar oxigênio para camadas um pouco mais profundas dessa lagoa, possibilitando que o processo de aerobiose aconteça também, tá? De maneira mais homogênea. Quando a gente trata de lagoas facultativas, a gente precisa observar alguns critérios, né? E os mais importantes são a taxa de aplicação, ou seja, quanto de efluente eu preciso aplicar nessa lagoa. Porque se eu aplicar efluente demais, eu corro o risco de diminuir esse tempo de detenção hidráulica e aí não haver o tempo necessário para que esses processos de degradação aconteçam no máximo da sua eficiência. Então, uma coisa, taxa de aplicação superficial e tempo de detenção hidráulica, eles estão completamente relacionados, tá? Se você mexe em um, automaticamente você acaba mexendo em outro. Por isso que é muito importante você, né, quando a gente trata de aplicação superficial, né, você tem que observar quanto de DBO vai entrar, quanto de carga poluidora vai ser lançada, de efluente, e quanto de área você precisa, né, para poder ter uma taxa de aplicação satisfatória e, consequentemente, um tratamento eficiente. Tá certo? O outro critério de projeto é justamente o tempo de detenção hidráulica, que basicamente, né, nesse slide aí, o que é importante vocês saberem? Em lagoas facultativas, que são mais simples, você não tem lá muito o que fazer, certo? O tempo de permanência desse esgoto, ele é de no mínimo 15 dias. No máximo 45, mas vai girar nesse intermédio aí, tá? Então, normalmente 30 dias é um período de 21 a 31 dias, é um período normalmente utilizado para que o efluente possa ser tratado nesse tipo de lagoa, tá? Outra coisa, profundidade, tá? Porque se você faz uma lagoa muito rasa, tá? Essa lagoa ela vai deixar de ter uma característica facultativa para ser predominantemente aeróbia. Quase uma lagoa de maturação, não é? Então, se você faz uma lagoa muito rasa, obviamente você precisa de uma área muito grande, porque você vai precisar que esse efluente permaneça muito tempo ali, sendo adicionado a uma vazão afluente regular, definida. Então, qual é o objetivo desses quadros? É vocês entenderem quais são
os aspectos que se observam relacionados à profundidade dessa lagoa. Por exemplo, você quer ter uma lagoa facultativa rasa? Tudo bem, direito seu. Você vai precisar saber aí essas nuances, mas também vai ter pontos positivos. Por exemplo, se você tem uma lagoa, se você tem espaço, primeiro porque para você fazer uma lagoa rasa, você tem que ter muito espaço. Se você tem esse espaço e consegue fazer uma lagoa rasa, você pode ficar certo do seguinte, que além de você tratar a redução de matéria orgânica, você vai ter uma redução de patógeno num nível muito grande, tá? Então vai ser, né, é quase que 2 em 1. Uma lagoa facultativa, né, quase aeróbia, né, que acaba tendo uma função muito próxima a uma lagoa de maturação, tá? Então tem toda uma série de questões que aí a gente deixa, né, coloca aqui para vocês, né, para como material de leitura também, né? Comparativamente, quando a gente sai de uma lagoa rasa, eu quero fazer uma lagoa com uma profundidade maior. Então, a gente precisa saber o seguinte: lagoas facultativas mais profundas, elas vão ter aí um aumento na possibilidade de anaerobiose acontecer também significativo. Então, esse tempo de detenção hidráulica, quanto mais profundo for essa lagoa, tenderá a ser maior, tá? Para que essa matéria orgânica seja decomposta e estabilizada. Claro, também tem uma outra coisa. Se você tem maior tempo de detenção hidráulica, você vai ter mais lodo gerado. Porque se está mais profundo, esse material tende a se depositar no fundo da lagoa, ser decomposto por anaerobiose, mas não vai decompor tudo, então você vai ter ali um volume, uma quantidade de lodo relevante para você cuidar, para você retirar, fazer a manutenção corriqueira, tá? Um aspecto positivo que eu particularmente acho desses aí que são colocados, tá? É que quando você tem uma lagoa mais profunda, você economiza espaço, tá? E aí você pode também, né, propiciar a adoção, por exemplo, se você precisa colocar um sistema de aeração, facilita, tá? Facilita muito, já que você vai ter uma profundidade interessante, dá para você colocar o dispositivo de remeximento, né, desse efluente com bastante tranquilidade. Então, normalmente não se utilizam lagoas muito rasas lagoas nas características do slide anterior. Normalmente não são utilizadas. A profundidade vai variar entre 1,5, 3, podendo chegar a 4, tá? Mas normalmente vai ter esse range entre 1,5 e 3 metros de profundidade. Essas são as lagoas facultativas. A gente agora vai abordar um outro tipo de lagoa, que é uma junção, né? São as chamadas aeróbias facultativas. Esse tipo de tratamento, de sistema, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar 2 tipos de lagoa e juntar, colocar em sequência, em série, visando aumentar a eficiência. Obviamente que quando você coloca uma lagoa a mais, você vai aumentar o custo, porque você vai ter mais uma etapa para fazer a manutenção para você cuidar. Mas, em compensação, você precisa ver o seguinte: qual é o tipo do efluente que eu tenho? É um efluente difícil? É. Vale a pena eu investir um pouco mais para eu ter um efluente no final tratado? Vale. Então, invista, tá? Então, nesse tipo aí, aeróbio facultativo, a gente tem uma aplicação muito direcionada
efluentes com carga orgânica alta, tá? Então, o que acontece? O efluente ele vai chegar, ele tem uma poluição muito grande, vai ser lançado nessa lagoa, nessa primeira lagoa, que é predominantemente anaeróbia. Pequenininha, mais profunda, justamente para que o processo de anaerobiose seja predominante, tá? Essa primeira lagoa vai fazer o quê? Vai reduzir a lapada, porque é uma lapada mesmo. Vamos dizer, né, no caso de um matadouro, você tem uma DBO, DQO lá de, sei lá, 160 mil miligramas por litro. Eu estou chutando, tá? Você vai reduzir isso aí pelo menos 60%, tá? Porque se você jogar esse efluente bruto direto numa lagoa facultativa, não funciona, tá? Você praticamente não vai estar fazendo muita coisa. Então, o objetivo é justamente esse. Coloca no anaeróbio primeiro, proliferação de micro-organismos anaeróbios vai se dar muito rápido, vai pegar e vai decompor toda essa matéria, essa carga orgânica presente, vai reduzir, vai ficar menos sujo, ficou menos sujo, facultativo. E no facultativo segue o processo mais facilitado, tá? Então, a gente tem aí, nesse caso, uma redução da DBO. Quando a gente chega aqui, ó, esse efluente chega na lagoa anaeróbia, ele vai dar uma reduzida aí, ó, como eu disse, ó, coloquei 60%, nessa média, entre 50% e 60%. Ajuda muito, porque quando chegar aqui na facultativa, como já está, o efluente ele já está parcialmente tratado, com a carga orgânica reduzida, fica muito mais fácil, né, de você fazer o tratamento e, consequentemente, você reduz o tamanho dessa lagoa. Porque imaginem, se não tivesse essa lagoa anaeróbia, o tamanho que essa lagoa facultativa precisaria ter. Gigante. 50, 60 metros de comprimento, né? Não tem. Você teria que ter muito espaço, tá? Então, adotar mais um step, mais um passo no tratamento, vai gastar um pouco mais. É gasto ou investimento? Você tem que avaliar com muito critério. Por quê? Porque olhando sempre para o teu efluente. Qual é o efluente que tu precisas tratar? Olha para ele e vê, dentre as soluções técnicas, qual a que você precisa. Aí, ó, exemplo de anaeróbio facultativo aí, ó. A gente tem uma lagoazinha anaeróbia, pequenininha, aspas, tá? A gente precisa ter muito cuidado nesse pequenininha, porque é de uma dimensão considerável. Vamos dizer que, se a gente olhar aqui, guardadas as devidas proporções, eu não sei se eu estou bom de proporção aí, os meninos, né, meninas também que curtam futebol, essa lagoa anaeróbia é praticamente do tamanho de um campinho de pelada. E é porque é pequena. E aqui é a lagoa facultativa. Imagine se não tivesse isso aqui, qual o tamanho que não precisaria ter essa lagoa facultativa? Entenderam o porquê de você juntar duas e colocá-las em sequência num sistema só? É justamente para isso, para você possibilitar que esses efluentes muito pesados sejam tratados e que você não demande também de áreas gigantes para isso, tá? Agora, tem uma coisa importante. Essa etapa anaeróbia é uma etapa anaeróbia mais aberta, tá? Você não tem, porque a anaerobiose desse tipo de lagoa, ela ocorre predominantemente no fundo, são lagoas mais profundas, tá? Então, lagoas assim, que são anaeróbias, mas que não são totalmente fechadas, como um reator WASB, por exemplo, você tem que ter um cuidado
redobrado na operação. A operação desse tipo de lagoa tem que ser bem redonda, porque se não for, se der um vacilo, vai acontecer uma coisa que não é indicada. Surgir a caatinga, começar a feder. Se tiver liberação de odores, é sinal de que há algum problema de operação e que precisa ser revisto. Porque, via de regra, lagoa anaeróbia facultativa não é para ter mau cheiro, tá? Não existe isso, tá? Não deve existir. Então, obviamente que, para esse caso, é esgoto bruto. O esgoto, como diria Isa, pesadão. Diminuiu a carga orgânica aqui, segue para cá e continua o tratamento na parte facultativa, seja com as bactérias facultativas, tá? Então, nesse tipo aí de lagoas, certo? A gente vai ter, né, no caso das anaeróbias, certo? No caso das anaeróbias, a gente vai ter um tempo, né, de detenção hidráulica entre 3 e 6 dias, tá? Você não pode nem ter menos que 3 e não é bom você ter mais que 6 dias, tá? Justamente por essas questões que estão colocadas aqui, certo? E aí vocês dão uma olhadinha, né? Se você tem pouco tempo, se o efluente permanece pouco tempo na lagoa anaeróbia, ele vai ter, né, bactérias metanogênicas aí saindo, tá? Muito rapidamente e não acontecendo a anaerobiose propriamente dita. E se você tem uma permanência desse efluente nessa primeira etapa por mais de 6 dias, basicamente você não vai ter uma lagoa anaeróbia, você vai ter uma lagoa facultativa. E aí, as bactérias, né, metanogênicas e anaeróbias, o que é que vai acontecer com elas? Vão morrer. E não é legal isso, tá? Então, tem que estar nesse range aí o tempo de detenção hidráulica. Um outro tipo de lagoa, aerada facultativa, tá? Quando você precisa, né, de menos espaço ainda, professor, a propriedade, ela tem pouco espaço, tá? Eu disponho de pouco espaço lá, não tenho essa condição toda, esse espaço que existe aqui, por exemplo, tá? E aí eu faço o quê? Se eu colocar uma lagoa facultativa, eu vou precisar de um espaço muito grande, como a gente viu agora. Mas eu preciso ter uma aeração. Se eu diminuir o espaço, eu vou tender a ter uma anaerobiose do processo. E aí? Né? Uma lagoa anaeróbia. Então, surge a aerada facultativa. É uma lagoa facultativa um pouco menor, você reduz um pouco essa dimensão, essa quantidade de terreno utilizado, e você vai e coloca um aerador para poder ocorrer essa aerobiose nessa parte mais superficial, tá? Então é justamente a diferença da aerada facultativa para a lagoa facultativa, é justamente que a forma de oxigênio a ser suprido nessa lagoa é por agitação mecânica, diferente da lagoa facultativa, que vai acontecer naturalmente pela fotossíntese, certo? Lá a incidência dos raios vai gerar a fotossíntese e a geração de oxigênio na decomposição ali, né, dessa matéria orgânica. Basicamente é isso. Então você vai e coloca um aerador. Se você quiser reduzir ainda mais o tamanho dessa lagoa, você precisa aumentar a velocidade dessa aeração, tá? Fazendo com que o quê? Esse efluente ele seja
misturado por completo, garantindo que a oxigenação aconteça e que todos esses sólidos presentes eles estejam em suspensão no meio líquido. Né? Nesse caso, é o outro tipo de lagoa existente, que são as lagoas aeradas de mistura completa. Na anterior, a gente falou de aeradas facultativas. É uma lagoa facultativa menorzinha com um aerador no meio, para você diminuir esse espaço necessário. Agora, a gente tem um outro tipo de sistema de lagoas, que são duas. Aeradas de mistura completa seguidas de decantação. Ou seja, você tem uma lagoa ainda menor com um aerador no meio, possibilitando que todo esse efluente seja remexido. Tá? Se você remexe todo esse efluente, o que é que você vai acontecer? Vão ter duas coisas. Primeiro, você vai garantir o oxigênio. Então, se você garante o oxigênio, você garante que os micro-organismos aeróbios estejam presentes ali, comendo a matéria orgânica disponível. Se você mistura esse efluente, você garante que todos esses sólidos sejam homogeneamente dispostos, disponíveis. Eu diria que o trabalho desse aerador é justamente facilitar o trabalho do micro-organismo, que é meio preguiçoso. Né? Chegar assim e levar, praticamente está levando a comida na boca desse micro-organismo aí numa associação bem chula, para vocês entenderem. Então, como todos esses sólidos estarão suspensos no meio líquido, obviamente, o que é que vai acontecer? Você tenderá a ter uma maior quantidade de matéria orgânica decomposta, certo? Agora, uma coisa é importante vocês saberem. Uma vez que esse efluente ele vai ser misturado, esses sólidos, né, uma aeração maior vai gerar maior quantidade de sólidos suspensos, né? Agora tem que ter cuidado, porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Se você aerar demais, corre o risco desse efluente ele ficar completamente fora de controle e ser lançado, não é? Ser perdido, né, para além da lagoa. Então você tem que ter muito cuidado nesse turbilhonamento. Depois que essa etapa de mistura ela é feita, o que é que vai acontecer? O efluente ele sai da lagoa aerada de mistura completa e vai descansar. Ele segue para a lagoa de decantação, onde vai acontecer o quê? A decantação dessa matéria em suspensão, desse sólido suspenso, que ainda tenha passado, tenha dado o drible nos micro-organismos aeróbios. Ele vai para a lagoa e decanta pela questão do peso, né? Então ele permanece lá e vai se depositar no fundo dessa lagoa. Depois disso, segue para o corpo receptor. Então vejam que a gente tem sistemas de lagoas complementares ou mesmo com características diferentes, mas que vão, no fim de tudo, se complementarem, buscando o quê? Duas coisas. Primeiro, redução no espaço. Redução de quantidade de áreas utilizadas para esse tratamento. Segundo, aumento da eficiência. Buscando sempre aumentar a quantidade a capacidade de remover esse efluente, né, a carga orgânica presente nesse efluente em tratamento. E aqui a gente tem as lagoas de maturação. Né? Dentro daqueles 3 tipos de lagoas lá no tratamento secundário, aqui é chamado de tratamento secundário, mas muitos chamam de tratamento terciário. Tá? Acabam trazendo a maturação para a parte terciária. Como a gente já disse, é polimento no efluente.
é o acabamento de todo o tratamento. Normalmente, essas lagoas de maturação elas já ficam no final, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um fluxograma bem simples que expressa isso, tá? Você tem o tratamento preliminar, aí vai passar aqui por um tratamento, né? Um tratamento primário ou mesmo um tratamento secundário mais complexo, né? Com lagoas aeróbias facultativas. E depois que passa por esse tratamento, esse efluente tratado ele vai para maturar. Lagoas, normalmente essas lagoas são mais rasas, predominantemente rasas. Em alguns lugares elas têm um fundo preto, né? Seja por uma lona ou coisa parecida, algo que possibilite não só a exposição dos raios UV solares, quanto o aumento dessa temperatura, para quê? Para remover os patógenos presentes ainda nesse efluente, tá? Nesse caso, no caso dessas lagoas de maturação, quando o efluente passa por elas, você pode garantir uma remoção muito alta, da ordem de 85 a 95% de retirada desses patógenos desse efluente, possibilitando assim que você devolva-o, né, lance-o ao corpo receptor numa condição aceitável e prevista em legislação, né? Aqui, no caso, a gente traz um quadro resumo, que eu acho que facilita muito a vida de vocês, para vocês tentarem entender a diferença, né, das lagoas que nós vimos hoje, desde a facultativa, a aeróbia facultativa, a aerada facultativa, a aerada de mistura completa seguida de decantação e da lagoa de maturação. Esse quadrinho aqui eu acho bem interessante, resumidinho, dá para vocês lerem e entender a lógica de cada uma dessas lagoas do sistema, essa parte de tratamento secundário. E aqui, para cada uma delas, né, esse quadro é bem interessante, porque ele traz justamente os índices de eficiência de remoção para alguns dos principais parâmetros que qualificam o tratamento de efluente. Remoção de DBO, de nitrogênio, fósforo, de coliformes, tá? Quanto cada uma dessas lagoas exige em termos de área ou de potência empregada, né? Vocês veem, por exemplo, que no caso das lagoas facultativas e anaeróbio facultativo, você praticamente não tem potência, não existe potência aplicada. Diferente, por exemplo, de aeradas facultativas ou de mistura completa, onde essa potência ela é representada justamente por quê? Pelos aeradores. Você adiciona um aerador para remexer esse efluente, como a gente viu lá atrás. Custo de implantação de cada um desses tipos que vai variar, certo? Tem aí um range. Todas elas você vai ter um custo mínimo, pelo menos $10 por habitante. E aí o teto dessa implantação, desse investimento, vai depender de uma série de fatores, quantidade de esgoto, quantidade de pessoas atendidas, toda uma questão aí por trás. E aqui, né, eu gosto de trazer isso porque, para vocês terem uma ideia da profundidade e do tempo de detenção para cada uma, né, pelo menos a maioria dos casos de lagoa que nós vimos, tá? Vocês podem achar até estranho e perguntar, professor, as lagoas de maturação, elas não têm um tempo de detenção, não? Não. Por quê? Porque são períodos muito curtos. A lagoa de maturação ela tem justamente um caráter de permanência provisória desse efluente, tá? Por exemplo, entrando, sendo exposta, esse efluente sendo exposto ali nessa lagoa bem, né? A profundidade é rasinha, menor do que 1 metro, você vai ter o quê? 40, 50 centímetros de profundidade, ou um pouco menos, né? Essa água vai, passa, é exposta aos raios solares intensos. Essa matéria orgânica, grande, no caso nem de matéria orgânica,
é questão de patógenos. Grande parte deles volatilizam-se e ela segue com esses níveis de patógenos extremamente reduzidos para o lançamento. É um ponto de passagem lenta, mas também não é um tempo de vai passar um dia inteiro na lagoa de maturação. Não, não é essa a pegada, tá? Quero saber se vossas excelências têm alguma dúvida com relação a isso, ao que a gente colocou hoje, né? Deixa eu ver como é que está a nossa frequência. Tem 9 pessoas que responderam, né? João Paulo, Luiz, Elaine, Lívia, Dani, Camila, Olivia, Elaine, Nayara, Lívia Miranda. Temos quantos aqui? Temos 10, né? Se tem alguém que não preencheu a frequência ainda, eu estou colocando de novo aqui no chat, porque terminou a aula, eu vou lá e fecho o formulário, tá? Então, se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui para o YouTube, agradecendo aí demais o carinho da sua audiência. Se você curtiu o conteúdo ministrado aqui, chega aqui embaixo, clica no joinha, se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Sexta-feira que vem é aula presencial, tá, galera? Então, vão respondendo lá o formulário no link específico que eu coloquei aqui no chat. Também depois eu posso disponibilizar aí para Marília, né, representante de turma, para quem não pegou e preencher ao longo da semana, nesse restinho final de semana, tá bom? Graças a Deus, sextou. Com muito cuidado, que a Covid não acabou ainda. E espero que ela acabe logo, mas para isso a gente tem que se cuidar.